O Governo tem também desempenhado um papel fundamental na promoção e regulamentação da faturação eletrónica, definindo as bases para a sua adoção em todo o país. E o futuro deste processo vai depender das políticas que vão continuar a moldar a sua evolução, tanto no setor público como no setor privado. E esta será a nossa última intervenção de hoje. Já aqui temos o nosso próximo convidado, Tiago Melo, vogal do Conselho Diretivo da ESPAP, para nos falar precisamente sobre o papel do Governo no futuro da faturação eletrónica. Muito bem-vindo, Tiago. Caríssimos, eu não faço parte do Governo, eu trabalho para o Estado, sou membro de um Conselho Diretivo do Instituto Público e na minha área eu tenho duas equipas. Uma faz contabilidade, faço a contabilidade de 94 entidades públicas, contabilidade e presto contas, e tenho uma equipa que desenvolve soluções informáticas para o Ministério das Finanças que não sejam as tributárias. Portanto, sistema de contabilidade, tem 500 entidades a utilizar as nossas soluções de contabilidade, sistema de orçamento de Estado e também fatura eletrónica. Porquê é que nós estamos a falar da questão do governo e da fatura eletrónica nas administrações públicas? Porque a Comissão Europeia e o nosso governo, claro, preparam-se para que as obrigações de fatura eletrónica entre fornecedores do Estado e entidades públicas sejam transpostas às relações entre empresas. Portanto, exatamente aquelas exigências que estão a ser consideradas pelos fornecedores do Estado para as pequenas, médias empresas ou grandes, o que seja, com o Estado vão ser colocadas entre empresas. É isso que está em curso. A minha equipa desenvolveu uma solução a partir daquela diretiva que se calhar todos conhecem, a Diretiva 55 de 2014, determinou uma obrigação das entidades públicas receberem faturas eletrónicas dos fornecedores que querem enviar. Eu vou repetir. A obrigação de as entidades públicas todas, municípios, as freguesias, todas, a administração central, receberem faturas eletrónicas das entidades, dos fornecedores, das empresas que querem enviar. O que é que fez o legislador português? Achou que isto era muito pouco e disse assim: todos os fornecedores do Estado querem enviar faturas eletrónicas. Certo? O legislador português foi muito mais além, porque é sempre muito mais além, porque não bastava a norma da Comissão Europeia. E neste sentido, vale a pena percebermos o que é uma fatura eletrónica. Uma fatura eletrónica, obrigatória na relação entre um fornecedor, vocês se quiserem vender uma entidade pública, têm que emitir uma fatura, transmitir, que terá que ser recebida, processada e arquivada, numa estrutura com os tais 165 campos que falava o colega, e com uma estrutura de transferência de informação numa coisa que se chama AS2, é um canal informático com exigências imensas, que vocês têm que conseguir fazer entre a vossa empresa e a entidade pública. Tudo definido, certo? O que é que tem acontecido? O nosso governo colocou a obrigação e todos os anos tem vindo a adiar. Este ano voltou a adiar, na proposta da Lei do Orçamento de Estado, artigo 88, volta a adiar e a dizer é válido como fatura eletrónica ou PDF. Foi adiada mais uma vez. Foi adiada neste momento apenas a condição fiscal. Ficamos à espera que saia o segundo diploma, que adia também as condições administrativas. Deixem-me só dar-vos duas ou três notas. Faturas eletrónicas. A solução que eu neste momento estou a disponibilizar tem 2.500 e tal entidades públicas a usar. Temos mais 12.000 fornecedores que nos enviam através de estrutura eletrónica. Temos 17.000 utilizadores. Das 2.500 entidades que estão a usar a nossa solução, apenas 1.100 são obrigatórias. Portanto, já tem cerca de 60% de pessoas que a utilizam de forma voluntária, porque decidiram aderir. A fatura eletrónica é suposta ter vantagens. Nós fizemos um piloto e uma das coisas mais interessantes é contabilizações automáticas sem intervenção manual. Quem não gosta disto são os contabilistas. Agora, se conseguimos ter a sistematização de informação nos tais 165 campos suficiente, isto é, entra porco e sai chouriço, é exatamente, entra a fatura e ela transforma-se em contabilizações. O nosso sonho é conseguir fazer isto para o máximo possível de faturas, e esta é talvez uma das grandes vantagens que nós vemos, que é para o Estado, que é para o setor empresarial. Uma nota. Nós tentámos correr aquelas rotinas fantásticas de inteligência artificial em cima de faturas para o sistema aprender a contabilizar sozinho. Usámos coisas que funcionam na Alemanha, que funcionam nos Estados Unidos. Sabe o que é que aconteceu em Portugal? Bola. As mesmas rotinas matemáticas não conseguiram encontrar padrões. Porquê?
Duas razões, porque temos um plano de contas hiper desagregado, com muitas contas, e não temos regras obrigatórias, o que significa que as contas podem ser utilizadas de formas diferentes em N contextos, o que é extraordinário, portanto. E não temos volume. Como Portugal é pequenino, nós não temos os milhares de milhões de faturas que permitam aos sistemas aprenderem sozinhos. Portanto, nós temos que estar a ensinar, para conseguir contabilizações automáticas, nós temos que criar condições de configuração ou ensinar as rotinas matemáticas a fazer. Portanto, isto vai levar um bocadinho mais de tempo. Eu disse-vos que o Governo adiou uma vez mais. O Governo não adiou por adiar. O Governo não adiou porquê? Porque está em preparação uma diretiva comunitária que vai tornar obrigatória a relação entre empresas as mesmas exigências que nos é exigidas agora. Ou seja, quando duas empresas faturarem uma à outra, vão ter que emitir faturas com aquele formato e com aquela estrutura. O que também a Comissão Europeia tem estado agora a dizer é que é importantíssimo implementar isto sem aumentar custo de contexto, sem administrative burden. Basicamente, sem onerar mais as pequenas e médias empresas. É uma preocupação interessante. Portanto, nós estamos todos à espera um bocadinho que quer a Comissão Europeia, quer o nosso Governo em transposição de normas comunitárias, nos orientem soluções que tornem tudo isto mais simples e se a forma de interligação entre empresas vai ser simplificada. Todos vocês saberão que hoje em dia está na legislação fiscal, naquele famoso Decreto-Lei 28/2019, a dizer que uma fatura, para ser eletrónica, tem que garantir uma pista auditável de informação. E a seguir diz que há exemplos, porque o artigo 12º desse Decreto-Lei diz são consideradas condições de pista auditável nomeadamente. Nomeadamente quer dizer, por exemplo, em juridiquês. Juridiquês é aquela língua que falam os juristas, sim? Em juridiquês, nomeadamente, quer dizer, por exemplo. No por exemplo, dizem, é aceito uma fatura como válida se tiver assinatura qualificada, 1, selo qualificado, 2, EDI, os tais canais, os tais túneis informáticos, também é aceitável, mas é nomeadamente. E aí é o ponto. Eu estive há coisa de um mês numa conferência na Comissão Europeia em que a responsável pela Comissão Europeia dizia isto. Não é obrigatória uma assinatura para que uma fatura eletrónica seja considerada como tal. E a senhora repetiu isto à exaustão. E disse esta frase. Na Alemanha, havia uma obrigação de todas as faturas serem assinadas e a Alemanha retirou a obrigação. O que a senhora dizia é, tem que existir uma condição de pista auditável que garanta a idoneidade da informação entre quem emite e quem recebe. E agora, quem é que vai se pronunciar sobre que condições são estas se não for uma assinatura? Deixem dizer-vos outra coisa. Uma das condições de que esta senhora da Comissão falou muito foi da fraude em faturas em papel ou noutras soluções. Mesmo a faturas assinadas, há imensa fraude, que é uma coisa que eu também não tinha noção e, pelo visto, há imensa fraude. Portanto, o que está em curso é nós percebermos se haverão outras situações em que uma fatura possa ser aceita como eletrónica sem as assinaturas. Já sabemos que no tal canal é possível. Nada disto é uma questão tecnológica, existe tudo hoje em dia. As empresas fornecem canais, é preciso pagar. As empresas fornecem assinaturas e selos digitais, é preciso pagar. Não há problemas tecnológicos. O mercado está mais do que pronto. Portanto, o Governo, antes de avançar para a obrigação, tem estado a adiar à espera que haja alguma orientação. Porquê? Não quer onerar mais o Estado com obrigações neste momento, não quer onerar as empresas, por isso é que tem havido adiamento, porque está à espera de ter uma própria orientação e um movimento mais consentâneo dentro da Comissão Europeia. Não é só adiar por adiar, podiam pensar que é só má vontade, ou não sabem o que é que andam a fazer. Existe esta preocupação de não criar custos de contexto. Qual é que vai ser a solução? Ainda não sabemos. Ainda podem chegar à conclusão que é para assinarmos as faturas todas. Se for, será. Pronto. Quando é que isso vai acontecer também não sei. Há uma diretiva que está em construção, uma diretiva comunitária que está em discussão, no sentido de tornar obrigatório até 2030, todo este circuito. Mas também não sabemos se será até 2030. Pode antecipar ou adiar. Nós nunca sabemos nada. Nós só sabemos a informação que é pública. Porque depois acontece de facto, não sabemos. O que eu vos queria dizer é isto. A fatura eletrónica pode trazer muitas vantagens. Eu, se receber de forma eletrónica, eu consigo perceber que dentro da administração pública consigo pagar mais cedo. O circuito é um bocadinho mais curto. Quando a fatura vem de forma eletrónica, eu não posso fazer de conta que eu não recebi. Está cá, está na plataforma, está registada, é auditável que ela entrou.
Há vantagens, quanto mais não seja na interação das empresas com o Estado. Eu não posso fazer de conta que não recebi a fatura. E essa é uma parte boa. Nós conseguimos pagar, e hoje em dia consigo pagar a 30 dias. Eu, o Estado, consigo pagar a 30 dias, o que é uma coisa extraordinária. Eu trabalhei há uns anos numa Câmara, enquanto pagávamos a 300 já era bom. Hoje em dia nós fazemos um grande esforço e há um grande esforço. Vocês sabem que do ponto de vista da contratação não se pode pagar a mais de 60. Está escrito, é de lei. Portanto, apesar de tudo, o Governo tem vindo a criar normas no sentido de tornar melhor a relação das empresas com o Estado. Se corre sempre bem, já são outros 30. Mas percebemos que este é o caminho. Portanto, em termos de mensagens, o que eu vos dizia era: se consideram que é importante para vocês ter fatura eletrónica, adiram. Comecem a trabalhar no sentido. Percebam que pode haver vantagens grandes na implementação. Para nós que as recebemos, é a questão do processo uniforme, só um ponto de entrada, tenho registro auditável que ele entrou, fico com o registro que é conferir, fico com tudo registadinho. E nos casos em que já tenho rotinas de automatização de contabilização, consigo contabilizações automáticas, que para mim isso é o luxo. Aliás, no âmbito do programa de resiliência com a Comissão Europeia, um dos projetos com que nós concorremos e mais marca uma bandeirinha de uma coisa concluída foi exatamente um piloto de contabilização automática. Foi das coisas que a Comissão Europeia ficou encantada e impressionada. Uma outra coisa, só para vos dizer, nós em Portugal utilizámos o formato transposto direitinho da norma comunitária, não inventámos nada. São os 165 campos da estrutura. O que é que nós fizemos? Em alguns casos, especialmente por causa de obrigações fiscais, estamos a obrigar que, quando preenchem as faturas, têm que colocar informação que é obrigatória em Portugal do ponto de vista fiscal, como, por exemplo, o código do certificado certificado da autoridade tributária que vocês, do sistema de faturação que usam. É obrigatório colocar o ATCUD. Há outras obrigações, como, por exemplo, o número do contrato, que tem uma configuração especial no Estado, uma coisa chamada compromisso, também tem que constar. Portanto, nós não criámos campos novos, não adulterámos nada, usamos exatamente a estrutura europeia. Se alguém daqui a pouco tempo quiser enviar uma fatura de qualquer país europeu, eu tenho uma estrutura capaz de receber. Tenho estas pequenas alterações e receberei de qualquer país europeu sem intervenção, sem precisar de mexer. Neste momento só estamos a trabalhar ainda em Portugal, é uma questão de um prazo curto, para passarmos a ter integração direta com o sistema europeu. Portanto, isto foi aquilo que nós optámos por fazer do ponto de vista da administração central. As entidades públicas não têm que usar, por exemplo, a solução que eu tenho. Pode usar uma qualquer do mercado. Embora eu tenha 2.500 entidades a usar a solução que eu disponibilizo só para entidades públicas. Eu só forneço entidades públicas, que essa é uma condição enquanto estrutura do governo. Em termos de mensagens são estas. Caríssimos, preparem-se para a fatura eletrónica, porque ela vem aí. É uma questão de tempo. Não temos dúvida. O objetivo da Europa é uniformizar todo o EDI. Portanto, quem já tem EDI, prepare-se, que vai ter um tempo para se preparar para alterar para o formato europeu. Não temos dúvida. As faturas ainda não têm toda a informação que nós precisamos para contabilizar. Para quem está aqui e anda há mais tempo nisto, por exemplo, a fatura dos utilities, a água, a luz, esse tipo de faturas, a maior parte da informação que nós precisamos está em anexos não normalizados. Portanto, isto é tudo um caminho que se vai construindo. Nós recebemos uma menção especialíssima nesta última conferência de fatura eletrónica da Comissão Europeia porque não adulterámos a estrutura. E nós temos debatido que não é preciso alterar a estrutura para ter faturas. Eu não preciso ter formatos únicos para a área dos seguros. Eu não preciso ter... Não preciso. Precisamos de ter ser muito rígidos e utilizar aquilo que são os campos disponíveis não obrigatórios em preenchimento e que estão livres e colocar a informação com determinados dados. Se não alterarmos a estrutura, nós estamos sempre completamente compliant com as definições europeias. Não vamos ter que nos mexer para fazer mais nada. Caríssimos, sou eu que vos estou impedido de ir almoçar. Se tiverem alguma questão sobre o que vem aí, eu sobre o que é que o Governo vai fazer, não consigo dizer. Só consigo dizer o que é que tem sido o caminho. Caríssimos, caríssimas, foi um prazer.